Deixa eu dizer, antes de tudo, que essa é uma guerra basicamente conduzida pela Casa Branca, sem apoio público, sem apoio do Congresso. Na verdade, eu acho que nem dentro do próprio aparato de segurança há muito apoio. Então, o motivo de não haver mais protestos é simples. Ninguém foi consultado. E, na verdade, ninguém está sendo chamado a fazer nada, porque, como de costume, essa guerra está sendo financiada por dívida. O déficit orçamentário aumenta, o governo continua gastando, mas o Congresso não vota nada. E o presidente não explica nada. Só publica mensagens absurdas no Truth Social todos os dias, às vezes obscenas, às vezes completamente contraditórias, da primeira até a última palavra da mesma frase. Então o povo americano está insatisfeito. Eles são contra a guerra. Estão pagando mais caro pela gasolina nos postos. Estão enfrentando preços mais altos em tudo, porque tudo que usa gasolina, hidrocarbonetos, petróleo, voos, plásticos, produtos petroquímicos, fertilizantes, tudo isso sente os efeitos dessa guerra. Agora, por que os Estados Unidos fizeram isso? De modo geral, as guerras americanas têm a ver com a hegemonia americana. O aparato de segurança dos Estados Unidos ainda acredita que deve comandar o mundo. E existem algumas oposições incômodas a isso, como a Rússia, a China e o Irã. Mas a ideia é que essas resistências precisam ser superadas. A mentalidade é a América deve estar no comando. E a mentalidade do governo Trump é que os Estados Unidos vão controlar as Américas, que podem invadir a Venezuela se quiserem, derrubar Cuba se quiserem, fazer o que quiserem no continente. E a Europa? Bom, seriam estados vassalos. Já o Oriente Médio basicamente é nosso, com exceção do Irã. A ideia é trazer o Irã para o nosso lado. Os países do Golfo já abrigam bases militares americanas. Israel, claro, é um estado militarizado, apoiado pelos Estados Unidos, e uma potência nuclear. Então o Irã é, de certa forma, o último que ainda resiste. E os Estados Unidos querem colocar o Irã sob controle imperial americano. Agora, no caso do Irã, existem pelo menos duas outras dimensões importantes. Uma delas é que o Irã já esteve sob controle imperial dos Estados Unidos. Em 1953, nós derrubamos um governo democrático do Irã, e impusemos um regime policial sob o Shah do Irã por 26 anos. Esse foi o auge do controle americano sobre o país. Depois, o Irã teve sua revolução em 1979 e escapou do Império Americano. Bom, isso é algo que não se deve fazer. Então os Estados Unidos vêm tentando trazê-los de volta para o seu círculo de influência. É uma espécie de revanche, além de tudo mais. E aí entra Israel. Israel odeia o Irã porque o Irã apoia a causa palestina. E a causa palestina defende que deve existir um Estado da Palestina. Se vai ser um Estado único para todos ou dois Estados, isso é discutido. Mas o Irã apoia a causa palestina e Israel se opõe completamente a ela. Israel opposes the Palestinian cause completely. Israel doesn't say, let's compromise. Israel says, what's ours is ours and what's yours is ours. So Israel is a completely dominating state. And in fact, Israel wants not only the West Bank and Gaza and East Jerusalem, it wants southern Lebanon, it wants parts of Syria, and heaven knows what else it wants, because it never says what its borders are. So we have at least three motivations for this war. One is to bring Iran back to the empire. Second, more generally, is hegemony. The U.S. wants control over the Middle East. And the third is to subdue Israel's opponent, because Iran supports the Palestinian cause. I think rightly supports the Palestinian cause in the sense that Palestine needs a state. And again, it can be one-state solution for everybody. It could be a two-state solution. But Israel opposes... Poderia ser uma solução de dois estados. Mas Israel se opõe a qualquer coisa que não seja o domínio total israelense. E é por isso que temos essa guerra. Só que tem um problema. Os Estados Unidos e Israel não podem vencê-la. Eles não conseguem vencer sem causar um desastre global. Eles pensaram,
Bom, vamos eliminar a liderança e depois colocar o próximo líder. Uma ideia meio, digamos, maluca. Mas fizeram algo parecido na Venezuela, no começo deste ano. Ou melhor, os Estados Unidos fizeram. A gente nem entende completamente o caso da Venezuela, porque parece ter sido, de certo modo, um esquema interno em que altos funcionários venezuelanos conspiraram com os Estados Unidos, que sequestraram o presidente e logo depois fizeram um acordo com o vice, que virou presidente interino. Algo assim era o que se pretendia fazer no caso do Irã. Mas isso é uma visão simplista, como a do nosso presidente, infelizmente. Ele é um homem muito ingênuo, não muito inteligente. O Netanyahu vendeu para ele um monte de conversa fiada, dizendo que seria uma operação de um dia só, e não deu certo. Desde então, desde o dia 1º de março, estamos num impasse. Não existe opção militar. Não dá para invadir o Irã. É um país grande com 90 milhões de habitantes, bem sofisticado, e os americanos são totalmente contra colocar tropas no terreno. E os militares também. Eles sabem que isso seria uma completa loucura. Bom, segundo Trump, você poderia bombardear o Irã até virar pó. Mas antes de conseguir fazer isso, se é que dá para chamar isso de conquista, o Irã vai destruir boa parte do Golfo e talvez também uma grande parte de Israel, porque eles têm drones, sistemas de mísseis e capacidade de retaliação. Então, como a operação de mudança de regime fracassou logo no primeiro dia, a gente está numa situação completamente bagunçada. Os Estados Unidos deveriam dizer, bom, isso não funcionou, estamos indo embora. Essa seria a resposta certa. Mas em vez disso, dizem, exigimos que o Irã faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toda a nossa lista de desejos. Mas com base em quê? Como é que vão fazer isso? Então o Trump bate na mesa, ameaça, faz todo tipo de coisa, mas não consegue impor a própria vontade. E isso já dura 3 meses. A crise mundial de energia piora a cada dia, porque só alguns navios conseguem passar pelo Estreito de Hormuz. Então os estoques de petróleo estão acabando na Europa, na Ásia, na África e por aí vai. Eu tenho uma solução simples para os Estados Unidos. Não precisa negociar nada, é só voltar para casa. Parem com isso. Vocês cometeram um erro. Chamem de a maior vitória do mundo, se quiserem. Não me importa como Donald Trump vai chamar, só parem. Essa é a minha recomendação. Mas, em vez disso, estão tentando negociar alguma coisa. Só que, sinceramente, as exigências são absurdas. Por que o Irã aceitaria essas condições, nessas circunstâncias? E não há confiança, e como poderia haver confiança? E justamente enquanto a gente está conversando, os Estados Unidos começaram a bombardear o Irã de novo. Então os iranianos também acabaram de anunciar, pouco antes de a gente começar, que estavam suspendendo até mesmo as conversas indiretas, porque Israel está ampliando a invasão do Líbano contra o aliado do Irã, o Hezbollah. Ou seja, está tudo completamente bagunçado. E na verdade o nosso país tem outras coisas para fazer por si mesmo. A gente podia reconstruir nossas estradas, podia fazer o sistema ferroviário funcionar de verdade, podia melhorar os aeroportos, podia investir em tecnologia digital, podia melhorar o sistema de saúde, mas não. O nosso aparato de segurança quer guerra sem fim. E sem dúvida, eles estão ganhando muito dinheiro com essa guerra sem fim, enquanto o resto de nós fica cada vez mais pobre por causa disso.